Oi pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou Morgana. Primeiramente eu quero agradecer muito a organização do FETI, da cidade de Teoflotone. E assim, é muito especial para mim fazer parte desse festival. Primeiro que a minha família, né, é de Teoflotone, assim, mas eu conheci a cidade já adulta e gostei demais da conta. E eu encontrei nos cidadãos, né, de Teoflotone coisas que tinham em mim e tipo assim, era diferente da minha família aqui. Mas lá eu me encontrei, me senti super em casa, acolhida. Então eu quero agradecer muito ao FETI pelo convite, a organização. Quero agradecer também, né, a lei da Aldir Blanc, a lei de Aldir Blanc. Vou falar de novo que aí dá pra cortar, né? Eu quero agradecer também, né, a lei de incentivo, a lei Aldir Blanc. Eu sempre vou errar esse nome. Eu quero agradecer também a lei de incentivo que está abraçando cada artista nesse momento tão difícil de pandemia, que a gente depende do nosso trabalho, a gente depende do povo, do público, né? E a gente está acostumado com a presença, com o toque, e agora a gente se vê se reinventando, né? Enfim, eu vou me apresentar um pouco e assim, eu vou trazer uns questionamentos para vocês e assim, eu vou trazer também minha opinião, não quer dizer que seja certo ou errado, assim. Vou deixar mais uma pulga atrás da orelha do que fechar mesmo os questionamentos. Já de antemão eu deixo disponível para a organização meu Instagram, meu WhatsApp, e quem quiser discutir, conversar, assim, estou muito aberta. Então, oficialmente meu nome é Marília, né, no registro lá, né, mas eu me dei o nome de Morgana, significa mulher que veio das águas, eu nasci no dia da água. Enfim, eu me identifico muito com esse nome. A minha formação eu sou professora de educação física e eu trabalho em uma escola estadual para crianças e adolescentes. E até ano passado eu estava dando aula pro EJA, né? Então é um público de idade bem diversa, assim. Eu também sou atriz da PUC Minas, do curso de medicina lá em Contagem, que é uma cidade próxima aqui de Belo Horizonte. E eu também sou professora de teatro da Casa de Candongas, mas aí eu dou aula só para criança mesmo, de 5 a 13 anos, se eu não me engano. Enfim, a minha formação é de professora de educação física e eu também sou bacharel em teatro pela UFMG. Enfim, recentemente eu fiz uma pós-graduação de ensino lúdico, foi muito interessante, muito gostoso de fazer. E é isso, por mais que, né, eu tenha essa vivência de educação física, a minha pesquisa de TCC foi a teatralidade nas aulas de educação física. E quando eu entrei no teatro eu pesquisava mais jogos, brincadeiras, a paisagem sonora, e eu fiquei nesse mundo, assim. Enfim, né? Vamos começar. Então, a nossa oficina, se eu não me engano, eu tô com uma colinha aqui, porque a tia tem a memória ruim. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade de decorar texto. Nunca consegui. O que eu faço? Eu entendo o texto. Aí sai como for. Mas a ideia, ela tá lá. Enfim, a nossa oficina, nessa nossa palestra, esse curso, vai se chamar Ensinar, Brincar e Encenar. Por que, né, esse nome? Pra mim, a palavra brincar é muito importante, né? Tem pessoas que desvalorizam a palavra brincar e às vezes é até um preconceito mesmo, fala assim, você é muito infantil. Usando o infantil para diminuir alguém, enfim.
E às vezes essa palavra brincar também vem com essa conotação ruim, né? Ah, isso não é brincadeira, não. E a brincadeira é algo sério, né, gente? A brincadeira é algo muito importante. E um dos significados da palavra brincar tem a ver com vínculo, com conexão. E é muito interessante, quando você está brincando, você vai tão de braços abertos que ao brincar, né, que as pessoas também vão nessa conexão e a gente se conecta com a nossa essência, sabe? Uma essência conecta com a outra. É incrível isso. Comece a reparar isso. Enfim, começar por, tipo assim, o que é brincadeira, né? Quando a brincadeira começa, né? É uma boa pergunta, assim. O meu professor, Eugênio Tadeu, que foi do Pandalelê, do Rodapião e agora é do Serelepe, né? Enfim, ele diz algo que eu tenho como verdade, assim, a brincadeira começa, ela pode acontecer quando todos os participantes querem brincar. Então, às vezes, a gente quer obrigar a criança a brincar, né, na sala, na escola, ou mesmo em casa. E assim, se é obrigação, já não é brincadeira. Brincar tem que ser esse contrato, né? Esse pacto de ser livre. Eu quero. É igual quando a gente vai ao teatro, né? A gente escolhe ir pro teatro. E obrigado pro teatro, pro cinema, não funciona. Por mais que seja divertido, o pacto dá, né? Enfim, mas isso acontece muito também. Da criança não querer brincar, dela querer fazer a coisa dela, mas a atenção dela é tão ampla, né? Que ela fazendo aqui a coisa dela, brincando sozinha, às vezes, ela também tá prestando atenção ao redor. Então, eu recomendo que a gente não obrigue as crianças a brincar, isso de verdade, senão não acho legal. E entender o tempo dela também, que a brincadeira vai adentrando na gente, sabe, de várias formas. Eu trabalhei em uma casa de brincar, aldeia de Jabuticaba, e eu pude perceber que às vezes eu dava oficina de jogos e brincadeiras e crianças assim de 1 ano, de 2 anos, que às vezes não conseguia brincar como as outras crianças de 6, de 10, mas elas estavam tão conectadas na brincadeira que elas estavam brincando. E isso que é legal. E assim, da mesma forma acontece, e aconteceu também quando eu dava oficina, ou quando a gente participa, né, de evento ou festa, assim. Às vezes a criança tá fazendo outra coisa, tá brincando sozinho com o boneco lá, e você tá dando sua oficina, e depois ela larga o boneco, eu quero brincar daquele. Aí você vai explicar o jogo, eu sei como brinca. É muito legal isso. Aí você, mas você não tava brincando, como é que você sabe? Eles sabem. Deixa eu avisar antes, né? Eu ia avisar isso antes. Eu tenho 3 cachorros. Lola, por favor. Lola, tô dando aula. Lola, por favor, entra. Então, eu tenho 3 cachorros e isso vai acontecer. Desculpa, mas, né, pandemia. Então, eu trouxe pra gente, né, alguns questionamentos. Já falei da brincadeira. Vínculo. Eu utilizo os jogos e brincadeiras para ensinar teatro. Como assim? Que relação é essa, né? Todo jogo é educativo, né? Mas o que acontece? Todos os jogos podem ensinar alguma coisa. A vida ensina. Toda situação a gente aprende algo. E também a brincadeira pode ensinar. Mas isso quer dizer que todo jogo é educativo?
E assim, é um questionamento interessante se o jogo é pedagógico, é educativo, a criança ela vai brincar ou ela vai fazer uma tarefa escolar pedagógica? Será que criança, para aprender algo utilizando a brincadeira, ela tem que fazer acertar o que a pessoa que está propondo a brincadeira vai fazer? Existe acertar na brincadeira? Então, assim, a gente vai fazer esses questionamentos e vamos. E cada questionamento eu vou trazer para vocês um jogo, né, para ampliar o repertório, né, de vocês professores ou pessoas interessadas em brincar também. E assim, uma coisa que de vivência mesmo que eu reparo, assim, que a gente tem que estar aberto. A gente tem que estar aberto, mesmo quando a gente é o proponente, né, da oficina, a gente que vai dar a aula, a gente que vai dar a brincadeira, enfim. A gente tem que estar aberto. Desculpa. Lola, por favor, entra. Lola, entra. Eu espero que vocês possam cortar isso. Lola! Pilu! Toma, Lola! Toma, ela não resiste. Toma, Lola! Lola! Enfim, será que a gente consegue ignorar ela? Lola! Não, né? É gato. Eu vou ter que dar um pause. 50 horas depois. Então, quando eu vou dar oficina, né? Eu gosto de estar aberta. Que às vezes eu vou ensinar uma brincadeira e as pessoas entendem de outra forma. E elas criam um novo jogo. E esse jogo pode ser muito mais interessante do que eu ia ensinar. Então eu tento estar de olhos abertos mesmo. E aceito a proposta das pessoas. Agora, se eu quero muito que... Eu tenho um objetivo. E eu acho que as pessoas vão alcançar esse objetivo ao fazer a brincadeira daquela forma. Então, eu aceito a ideia dos brincantes, a gente vive aquela brincadeira que eles propuseram na hora, e depois eu entro na que eu quero passar, mas também a gente tem que ser muito sutil, né? A gente tem que ter muita sensibilidade mesmo, para não virar obrigação, para ser divertida. Porque o proponente, o monitor, né, o brincante, eu posso ter um objetivo ao ensinar uma brincadeira. Mas a criança, quando a gente propõe brincar, o objetivo dela é brincar. E não tem nada de errado nisso. A gente tem que aceitar também. Porque se a gente não aceita, a gente também está sendo preconceituoso com o brincar. Enfim, né? Uma coisa que eu gosto, que eu percebi, né, ao dar oficinas, né? Eu já dei oficina fora do país, na Argentina, na Guatemala. E assim, na casa de brincar, Aldeia Jabuticaba, eu dava muitas oficinas com público diverso e no shopping também. Então, uma coisa que eu percebi com evento, festa e nessas oficinas que eu pude dar, é que se você começa com uma brincadeira que exige muita exibição da pessoa, exige muito da pessoa, a brincadeira pode ser ótima, mas se exige muito dela se mostrar no primeiro momento, você não vai conseguir dessa brincadeira. Por mais legal que ela seja, vai falhar. Isso, assim, 80% dos casos eu vejo falhar. É claro, né, tem gente que tá mais aberta para isso mesmo e vai se jogar.
Mas se tiver alguma pessoa com um pouco mais de timidez, resistência, enfim, então por isso eu gosto de começar sempre as minhas oficinas com jogos mais práticos, né, sabe? Que a gente chama de aquecimento. Então eu gosto disso porque nessas brincadeiras, e às vezes a maioria delas são cantadas, enfim, as pessoas começam a se soltar. Aí você tem a pessoa, você tem a criança, você tem o adolescente, o adulto, aí funciona. Costuma funcionar, né? Claro que, né? Não podemos generalizar também. Enfim, eu vou ensinar uma brincadeira pra vocês, que é lá de Moçambique. Eu aprendi com a Helena Barrulli, de Moçambique, e ela chama Matuê. Bom, quando eu vi a brincadeira original e eu gravei a melodia na minha cabeça, eu gravei do jeito que eu vou ensinar pra vocês. Mas recentemente eu vi um vídeo dela ensinando a brincadeira, tem no YouTube, eu convido todos a assistir, que é muito legal. Então tem umas diferenças na pronúncia, né? Mas tudo bem, isso acontece na brincadeira, né? Principalmente quando a brincadeira é tradicional, né? O que é tradicional, né? Tradicional é uma coisa que é passada de pai para filho, oral mesmo, e vai perdurando. Só que ao passar, a gente vai mudando umas coisas, né? Tipo telefone sem fio. Enfim. Mas vamos, né? Levantar todos. Vou tirar o meu banquinho daqui. Então, essa brincadeira chama Matuê, de Moçambique. Amatuê, tuê, tuê la la manda tuê, amatuê, tuê, tuê la la manda tuê, 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 tuê la la manda tuê, 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 tuê la la manda tuê. Uma coisa que eu aprendi também ao dar oficina, que quando você tenta explicar o jogo, não dá certo. Os adultos gostam, né, quando a gente vai explicar, porque eles, né, o que eu vou fazer, eu vou me expor muito, os adolescentes vai também entrando nesse caminho, assim. Quando eu falo isso, generalizando, é de experiência, né, claro que cada público é um público, mas enfim, o que eu percebo que a maioria, né, tem um... Mas como é que é o jogo mesmo? Aí eu até brinco, assim, que os adultos querem ler as letras miúdas. E a criança, você fala, vamos brincar, é assim, ela se joga. É claro que casos e casos. Enfim, essa brincadeira funciona assim, né? Caso vocês queiram ler as letras miúdas. Oficialmente, né, como eu aprendi com a Helena Barrulli e como eu sempre ensino ela, antes da pandemia, claro, a gente faz uma roda e as pessoas podem dar a mão ou não, mas enfim, em roda, aí a gente vai cantar a primeira parte e vai dançar livre. Aí é interessante, né, se você já quiser trabalhar musicalização, ritmo com a pessoa que você vai, o grupo, né, que você vai ensinar a brincadeira, criança, adolescente ou adulto, enfim. Aí você já pode marcar o pulso. Amatuê, tuê, tuê la la manda tuê, amatuê, tuê, tuê la la manda tuê. Então essa primeira parte é livre, você pode fazer isso. E a segunda parte, que é o tuê, 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 tuê la la manda tuê. É rapidinho assim. A gente, você pode, a Helena ensinou assim, pegar uma pessoa e essa pessoa vai pro centro da roda com o proponente da oficina e você roda ela. Tué, 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 lá, lá, manda, tué. De novo. Tué, 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 lá, lá, manda, tué. Eu gosto de fazer um lado sim e do outro lado pra você não ficar tonta. Mas essa brincadeira é pra ficar tonta mesmo.
A Lena até explicou, né, que faz muito com criança pequena, né? Sabe quando a criança quer pular um negócio que ela agarra sua mão aqui, por aqui e você levanta ela e vai? Ei, tô dando oficina, por favor. Enfim, então, normalmente pega a criança assim e roda a criança. Pra ela ficar tonta. Aí, na oficina da Lena, ela fez com a gente segurando a mão e tal. E eu fiz uma variação. Vocês são livres para fazer variações que você achar que é interessante para o seu grupo de trabalho. A variação que eu uso, né, assim, 2 pessoas, aí você faz dupla. Trio. 4, aí já vai rodando com a pessoa mesmo. Lá, manda, lá, manda, Mas em pandemia, estamos em casa, sozinhos. Enfim, lonely. Como a gente está sozinho, né? A maioria de nós, enfim, eu estou sozinho com os meus cachorros, mas eles querem dormir ou latir. Enfim, a gente pode fazer o seguinte: nós rodamos, mas pulando. La manda tué. La manda tué. Ama tué, tué. La manda tué. Ama tué, tué. La manda tué. La manda tué. La manda tué. Ok? Pra gente que não é criança, né? Tem que malhar. Enfim. Então, né, a gente conversou sobre se todo jogo é educativo. E quando a gente fala todo jogo pode ser educativo, vem essa coisa de politicamente correta. Enfim, se eu considero que se é uma brincadeira, o outro quer participar. Mas não quer dizer que a brincadeira seja de mau gosto. Se o outro não quer brincar, não é brincadeira. Enfim, mas tem brincadeiras que as pessoas falam, tipo atirei o pau no gato. É uma canção tradicional, uma brincadeira tradicional. E as pessoas não querem seguir a tradição. Eu brinquei a vida inteira de atirei o pau no gato e eu nunca bati num gato, nem no cachorro, nem num pássaro, nem em nada. Não quer dizer que a brincadeira vai influenciar uma criança a fazer isso. Porque a criança, gente, e o adulto, enfim, a pessoa sabe que aquilo é aquele momento, é um recorte. É igual quando a gente vai ao cinema, ou, né, cinema, a gente vê, por exemplo, os Vingadores. O cara faz isso e morre todo mundo. A gente fica triste, a gente chora. Mas a gente olha pro lado e a pessoa tá comendo pipoca igual. Ela tá ali, ela não desapareceu, ela não morreu. Eu ligo pro povo lá em casa, tá tudo bem aí, porque o cara aqui no cinema estalou o dedo e morreu todo mundo. Aí o povo, uai, você tá doido? É cinema, é filme. E a mesma coisa é a brincadeira. A brincadeira, ela tem um espaço, né? Igual o teatro, ela tem o cenário dela, o tempo dela, a realidade dela. Por favor, Lola. Pelu. Lola, por favor. Lola. Pelu. Menos. Gostosa. Agora ela quer aparecer. Ela adora uma câmera.
uma mocinha. Enfim, a brincadeira, assim como o teatro, o filme, ele tem um espaço, um cenário e tem um tempo, uma duração e tem a situação, né, a dramaturgia. E quando a brincadeira acaba, acabou. Então a gente não precisa ficar preocupado assim. Ah, se eu brincar de atirar o pau no gato, os meninos vão sair tudo matando os gatos. Não, as pessoas entendem que é uma brincadeira, que é um jogo. Enfim, essa brincadeira, né, ela pode parecer educativa, assim, mas eu utilizo ela não com esse objetivo. Ela chama Mamãezinha Eu Posso. E eu não ensino ela para que as crianças tudo perguntem: mamãezinha, eu posso isso? Mamãezinha, eu posso aquilo? Mamãezinha, eu posso beber água? Mamãezinha, eu posso ir no banheiro? Não. Pra mim, ela funciona porque ela trabalha a criatividade da criança, do grupo, da adolescente, enfim. Eu vou falar criança, né, porque é mais o público que eu trabalho, mas eu também trabalho esse jogo com adultos, com idosos, e super dá certo. Às vezes a pessoa fala: isso é brincadeira de criança. E às vezes é o jeito que foi ensinado que parece assim, né? E assim, às vezes eu dou a mesma oficina para diferentes idades. Eu só mudo a forma de abordar o jogo, né? De apresentar a brincadeira. Mas a maioria das vezes é o mesmo jogo, assim. Muitas vezes não funciona, porque, por exemplo, tem uma brincadeira que chama Quando Eu Era Neném, e ela usa muito o feminino, né? Quando eu era menina, quando eu era mãe, quando eu era avó, enfim. E alguns meninos, né, e adolescentes também, têm essa resistência de: ai, eu não posso fingir que sou menina. Não sei por quê. Primeiro que é uma brincadeira, é um imaginário, né? É um cenário. Mas tem gente que trava e não brinca, assim. Aí eu criei, quando eu era um cachorro, quando eu era um ET. A brincadeira tá sendo transmitida, né? E se eles têm resistência com o feminino, né? Tem um nome que eu esqueci agora. Enfim, eu vou falar pronome, mas eu não sei se é pronome não. Enfim, mas se a pessoa tem uma resistência de viver o feminino, é engraçado, porque as meninas, né, elas não têm resistência de viver o masculino. E não tem nada de errado, né? Sabe? Igual tem uma brincadeira também, chama Pretinho que Vem de Angola. E quando você vai jogar, você é o pretinho de Angola. Aí tem pessoa que tem resistência em ser o pretinho. Tem pessoa que tem resistência em ser um menino pretinho. Aí fala assim: ah, eu sou a pretinha que vem de Angola. Aí eu quando vou ensinar essas brincadeiras, né, eu falo: gente, é uma brincadeira, só vai. Que aí eles já vão tirando, sabe, esses preconceitos, enfim, essa bagagem, né? Enfim, quando eu vou falar de uma coisa, eu abro muitas janelas, né? Vocês devem ter percebido. Mas eu vou dar sempre eu sempre vou voltar na janela principal. Mamãezinha Eu Posso. Então, ela trabalha com a criatividade. Porque funciona assim, né, o jogo. Por exemplo, eu sou a mamãezinha, o proponente da brincadeira é a mamãezinha, e vai chegar todos os participantes, ou se for no celular, enfim, e vão ficar atrás, né, numa distância boa. Por exemplo, o celular seria a mamãezinha, só pra gente ter noção da distância, e eu seria a criança, adolescente barra adulto, alguém brincando. Né? Só pra gente ter noção da distância. E funciona assim, agora invertendo os papéis. Eu sou a mamãezinha e vocês são os brincantes. Ó. É porque eu tava gravando também, porque a câmera frontal do meu celular é ruim, então eu tô usando a traseira.
Então,